Bom, pessoal, agora a gente vai estar dando uma olhada em como manipular o SVG com o JavaScript. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês uma base de como funciona a manipulação do SVG com JavaScript puro. Em geral, são utilizadas bibliotecas para poder trabalhar com SVG, pois o processo pode se tornar um pouco trabalhoso se você estiver trabalhando com muitas coisas no SVG. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco da base e no vídeo seguinte eu vou mostrar para vocês algumas bibliotecas que vão ajudar a trabalhar melhor com isso, ok? Então, primeiro de tudo, eu vou criar aqui um SVG, só a parte externa, né, do nosso SVG. Vou dar uma classe para ele, um tamanho, uma largura e uma altura, ok? Então aqui, e também vou definir a viewbox dele, 00 500 500, ok? Então aqui, se eu salvar, nada vai acontecer, porque o meu SVG não tem nada preenchido nele, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um script aqui, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar o meu desenho. Então, var, vou chamar de desenho, igual a document query selector. Se você não sabe muito bem o que é isso, o document na real é todo o documento da página, né? E o query selector serve para eu poder selecionar algum elemento da nossa página. Então, no caso, eu quero selecionar uma classe, então é ponto, e o nome dela, desenho, ok? Com isso, eu já consigo selecionar o meu SVG. Vou salvar e vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o console, ok? Vou deixar o console aberto aqui também para a gente trabalhar junto. E eu vou colocar aqui console log desenho. Se eu salvar, reparem que eu consegui selecionar o nosso SVG. Isso é normal, até porque, né, é só o JavaScript trabalhando ali para seleção de um elemento no DOM. Então a gente vê que o SVG de fato ele é bem selecionável no nosso DOM, ok? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero criar um círculo e esse círculo eu quero colocar dentro do nosso desenho. Então para isso eu vou criar uma variável, vou chamar de myCircle, ok? E vou chamar document. E agora um detalhe, para poder criar elementos do SVG é de uma forma um pouco diferente de como a gente cria outros elementos do HTML. Para a gente criar um elemento no SVG, a gente usa o método createElementNS. O que é esse método? Aqui eu estou dizendo que eu vou criar um elemento, esse NS significa namespace. E o namespace é a primeira coisa que eu preciso passar aqui dentro. Ah, mas o que é o namespace? Então, gente, o namespace é aquela sigla que a gente tinha, aquela URL que a gente tinha, que determina que o elemento é do SVG. Lembra que, em geral, quando a gente salva algo do SVG, ele vem com uma parada aqui escrita com uma URLzinha? Então, aquele é o namespace. E no caso, então, o namespace vou colocar aqui em cima, vou criar uma nova variável, chamar de svgns, né, o nosso namespace. E o namespace, ele é o http://www.3.org 2000, que foi o ano em que teve a atualização da especificação /SVG. Esse aqui é o namespace do nosso SVG. Não se preocupa, você não precisa gravar isso aqui. Em geral, quando você estiver trabalhando com algum SVG, ele vai estar em algum canto nele. E se você não estiver achando ele, é só você procurar por SVG na W3C e ela vai mostrar o namespace sempre. Então, é, não se preocupa para ficar gravando, porque você não vai precisar digitar sempre na mão, tá? A minha ideia é sempre deixar uma variável com esse namespace, assim você pode usar em todos os lugares que você precisar, sem precisar ficar digitando todo o tempo essa string que é meio grande, ok? Então, ó,
primeira coisa que eu passo é o namespace, a segunda coisa que eu passo é qual é o elemento. Eu quero fazer um círculo, então o nome do meu elemento é circle, ok? Depois disso, eu vou salvar e reparem aqui no nosso elemento, abrir o body, eu tenho o SVG aqui e ainda não tenho nada. Por quê? Porque eu criei o círculo, mas eu não passei ainda algumas informações que ele precisa, como por exemplo, o raio dele, qual é o eixo o eixo no ponto Y, o centro no ponto X. Então eu ainda não passei essas coisas e eu tenho que passar. Para isso eu vou vir aqui, vou escrever myCircle, e aí eu tenho que definir um atributo, certo? Então para eu definir um atributo, eu vou usar a propriedade setAttribute ns. Da mesma forma que eu tenho o createElement, eu tenho o setAttribute, ok? A primeira opção é, se eu não tiver passado o namespace anterior, eu passo aqui. Como eu já passei, eu deixo como null. A segunda opção é a propriedade que eu quero, por exemplo, eu vou passar aqui o raio. E o terceiro é o valor dele, por exemplo, eu quero um raio 10, ok? Só fazendo isso, eu ainda não tenho um círculo, porque eu preciso também do ponto X e do ponto Y do nosso círculo, ok? Então, vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui 2 vezes e vou mudar o R para CX e o R para CY, ok? E aqui eu vou botar, por exemplo, 50, ok? Essas aqui são exposições. Tendo em posse o raio e os dois eixos, os dois pontos, né? Só vai ficar faltando então eu colocar ou apendar esse círculo dentro do meu desenho. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero colocar dentro do desenho, então desenho, ponto, append child. Esse aqui é um método do JavaScript que permite colocar dentro de algum elemento como filho. Ou seja, eu quero colocar como filho dentro de desenho o nosso elemento myCircle, ok? Feito isso, é só a gente salvar e reparem, a gente tem aqui o nosso círculo criado, ok? Se eu quiser também, por exemplo, criar um fio aqui e mudar a cor do nosso círculo para, por exemplo, blue, reparem que também passa a funcionar. O mesmo é se eu quiser aumentar o raio, por exemplo, para 20. Ou se eu quiser diminuir e botar 5, para ficar bem pequenininho, ok? E é isso aí, gente. É dessa forma que a gente consegue criar elementos, definir atributos e inserir dentro do nosso SVG, ok? Tem como, por exemplo, você criar funções para poder criar esses elementos dinamicamente. Por exemplo, eu vou criar aqui uma função, function, createCircle, ok? E eu vou passar toda essa parte aqui de dentro, essa aqui para dentro da minha função, ok? Agora o que eu quero fazer é o seguinte, se eu salvar, o meu círculo vai desaparecer, porque essa função não está sendo chamada. E aí eu vou criar um botão aqui embaixo, vou chamar esse botão, vou dar um ID para ele de create, por exemplo, e vou botar aqui criar círculo. Ok? Se eu salvar, o botão vai ter que aparecer aqui, ó, criar círculos, ok? E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um event listener, então ó, document, primeiro eu tenho que pegar o query selector, vou criar o botão ó, var btn query selector e vou chamar o botão create, ok? E desse btn eu vou adicionar um evento, add event listener. Isso aqui serve para a gente poder criar eventos para os nossos métodos, ok? Então, por exemplo, eu quero criar um evento em cima do botão que toda vez que alguém clique
eu chame o método createCircle. Então, ó, clique Create Circle. Se eu salvar, não fez nada, mas se eu clicar, criou o círculo. Se eu ficar clicando, ele está criando vários e vários círculos. Reparem, estou criando vários círculos. Só que como os círculos estão na mesma posição, eles acabam ficando um em cima do outro e a gente não vê a diferença. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro, eu vou criar duas posições randômicas. Vou chamar de randomX. E vou fazer o seguinte. Math.floor, que serve para a gente poder arredondar os valores. Aí eu vou chamar de novo math.random, que eu vou pegar um valor randômico que vai de 0 a 1. E aí, como esse valor randômico vai de 0 a 1, eu vou multiplicar por 500, que é o tamanho total do nosso desenho, tanto de altura quanto de largura. Então, aqui vezes 500. Porque aí aqui eu vou ter 500 vezes algum valor. O valor máximo que ele pode alcançar é 1, então vai ser 500 vezes 1, seria a posição 500 aqui. E eu vou fazer o mesmo, então, no random y. Então, aqui random x, random y, os valores. E aí eu vou alterar aqui para ele receber o random x e aqui para receber o random y. Agora é só salvar. Prestem atenção, quando eu clicar em criar o círculo, ele cria um círculo ali, depois em outro lugar, e assim ele vai criando vários e vários círculos por toda a tela. Então, a gente consegue fazer várias coisas utilizando o JavaScript para também manipular o SVG. É de fato um pouco mais complicado, né? Você ter que definir dessa forma, sempre set attributes, um a um. Mas a gente tem bibliotecas para poder ajudar isso mais para frente, para facilitar o nosso trabalho. Então, a ideia aqui é que se você tiver que fazer uma coisa menorzinha, uma coisa pequena, o próprio JavaScript já vai servir muito bem para você, porque você tem o createElementNS para poder criar e tem o setAttributeNS para poder definir os atributos. Então você consegue fazer todos os desenhos que você quiser utilizando esses dois métodos. Tem que lembrar de dar o append child sempre no seu desenho, né, na sua tag de SVG. E se você quiser, você pode criar funções dinâmicas para poder fazer alguma animação, fazer algum desenho, alguma movimentação que você queira dentro da tela.